primeira parte do experimento tem como objetivo final obter os valores de índice de refração do prisma para cada espectro da lâmpada de gás de mercúrio. Primeiramente, instalou-se uma lâmpada de vapor de mercúrio no suporte da fonte e a ligou em seguida. Antes de posicionar o prisma, alinhou-se o analisador com o colimador de modo a ser possível, por meio da luneta de análise, focalizar a imagem da fenda. Agora, com o prisma posicionado entre o colimador e o analisador, direcionou-se um feixe de luz em duas das faces do prisma, conforme a figura, para determinar a abertura Azão, sendo ela igual à metade de Azinho. Ao posicionar o analisador de modo a observar o feixe refletido por cada face, é possível medir os ângulos em que cada feixe se encontra. A diferença entre esses dois ângulos dará o ângulo Azinho. Tais ângulos, indicados pelo espectrômetro, foram de 142 graus e 262 graus, que subtraídos resultam no ângulo Azinho igual a 120 graus. Já a abertura Azão é calculada, obtendo 60 graus. Após isso, ajustou-se o prisma de forma que o feixe incidente seja refratado e possa ser observado com o analisador. Ao ser refratado, é possível observar 4 linhas do espectro de emissão nas cores laranja, verde, roxo e vermelho. O ângulo nesta posição será a referência adotada. Em seguida, rotacionou-se o prisma, observando o deslocamento das linhas espectrais em um sentido. A partir de um determinado ângulo, o sentido de deslocamento é invertido, e nesse ponto ocorre o ângulo de desvio mínimo. Para cada linha espectral, posicionou-se a marcação do analisador e mediu-se o ângulo de desvio mínimo em relação à referência. Obteve-se para cada cor os seguintes valores. Portanto, é possível calcular o índice de refração do prisma para cada espectro, usando a expressão a seguir. Dessa forma, obteve-se para cada comprimento de onda os seguintes índices de refração. Uma forma de observar a dispersão da luz é através da rede de difração. Uma rede de difração consiste de um número de grandes linhas traçadas sobre um substrato, que pode ser de vidro, plástico ou metal. Assim, quando a luz atravessa a rede, cada frequência compositora da original se desvia com um determinado ângulo, formando um padrão de interferência quando a luz refratada encontra o anteparo. A análise desse padrão de interferência, produzida por uma rede de difração, nos permite determinar o espectro da radiação emitida por uma fonte de luz. Nesse caso, utilizamos 3 lâmpadas de gases distintos para visualizar os diferentes padrões formados. Essa diferença entre os padrões depende basicamente dos níveis energéticos que os elétrons podem assumir em cada átomo. Nesse sentido, átomos que possuem uma eletrosfera com poucos elétrons, ao receberem energia na forma de radiação eletromagnética, excitam seus elétrons, forçando-os a orbitar em regiões onde naturalmente não orbitariam. Dessa forma, quando os elétrons excitados voltam a orbitar a região natural, emitem um fóton com uma frequência bem definida, sendo esta dependente basicamente da diferença de energia entre o orbital mais energético e o menos energético. É importante ressaltar que há um número limitado de elétrons que podem ocupar um determinado nível energético, o que nos induz a pensar novamente que o número de elétrons que um átomo tem naturalmente tem uma relação direta com o número de linhas espectrais que aparecem. Assim, quanto mais linhas espectrais uma amostra tiver, mais níveis energéticos os elétrons puderam assumir quando foram excitados pela luz incidente. Isso pode ser observado claramente nesse experimento quando comparamos a luz emitida pela lâmpada de vapor d'água com a luz emitida pela lâmpada de mercúrio. Quando comparamos o mercúrio com a molécula de água, que tem um hidrogênio, nota-se pela própria tabela periódica que o mercúrio tem mais elétrons do que o hidrogênio da molécula de água. Assim, podemos concluir que os elétrons do hidrogênio têm uma vastidão de níveis energéticos que ainda não foram preenchidos, e que, portanto,
Uma excitação nesse átomo faria com que o número de linhas espectrais, que nada mais são do que fótons emitidos pelo retorno dos elétrons em estados de menores energias até o estado fundamental, fosse muito maior em relação ao de Mercúrio, que já tem muitos níveis de energia sendo, entre aspas, preenchidos por elétrons. Logo, a quantidade de linhas espectrais que uma lâmpada de vapor d'água produz é muito maior quando comparado com a quantidade de linhas que uma lâmpada de mercúrio produz. Uma colocação importante a ser feita é que ao analisar as linhas espectrais da lâmpada de vapor de mercúrio a olho nu, temos a impressão que as linhas formam um contínuo de cores, o que não é verdade. O que ocorre é que há muitos estados de energia diferentes, dando a impressão de um contínuo, mas que no fundo são linhas discretas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um grande abraço e até a próxima, baby!